Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos aqui comentando uma tabela que foi idealizada por mim, mas antes de continuar falando sobre essa tabela, eu vou continuar falando dela nos outros programas, porque eu vi que despertou algum interesse aqui, inclusive pelos e-mails que nós recebemos aqui, né? O primeiro e-mail que nós recebemos aqui foi do Kleber Rocha, aqui de São Paulo, capital. Ele diz aqui: doutor, boa tarde. O programa está ótimo, obrigado. Ele pergunta assim: o uso exagerado de algumas substâncias pode desencadear esquizofrenia ou problemas mediúnicos? Pergunto isso pois tenho visto uma comunidade de médicos tentando tratar alguns distúrbios usando substâncias ilícitas como base. Obrigado e ótimo programa. Olha, desde que inventaram a psicologia, e foi Freud que estruturou o estudo psicológico das pessoas, Freud, Maslow, inclusive Skinner, que a pessoa também não gosta muito porque ele é comportamentalista, né, mais comportamental, né? Que as pessoas começaram a fazer os estudos psicológicos. Teve um cara, não lembro muito bem o nome dele, que fazia aquela famosa associação livre de ideias, livre associação de ideias que o Freud propunha na psicanálise, sob efeito de LSD, dizendo que aquilo facilitaria a pessoa se abrir e falar as coisas que pensa. Porém, ninguém fazia, nenhum médico, psiquiatra, colocava lá o paciente, dava o pontinho de LSD embaixo da língua dele sem uma ampolinha de ampliquitil do lado, que é um antipsicótico. Por quê? Porque o cara pode pirar na batatinha com essas drogas. Você não sabe o que vai acontecer. Eu não falei, lembra? Não estou falando para você que eu não estou te cobrando, Kleber, mas estou dizendo, eu não comentei que é especificidade, seletividade, parcimônia. Qual é a parcimônia da droga? Se eu não sei nem o que ela faz direito. E não tem estudos, vamos dizer assim, que mostram, cuidado que pode acontecer isso, isso, isso e isso. E quando acontecer isso, o que eu faço? E quando der o efeito adverso? E quando o cara pirar na batatinha, logo na primeira dose dessa droga inocente que eu estou dando para ele? Então, existe uma maneira, vamos dizer assim, de você estudar medicina, que é não ficar inventando a roda. Ou seja, para você dizer que existe uma coisa nova, você tem que ter estudado tudo o que aconteceu de lá até hoje, certo? A gente chama de meta-análise, ok? Por isso que a gente vê algumas pessoas falando assim, eu não preciso de CRM para te tratar, né? Eu tenho um certificado mundial, que tem uma validade mundial, para poder te fazer o que a gente chama de medicina integrativa. Aí começa a usar uns nomes, holístico, integrativo, e eu acho isso perigoso, porque a medicina oficial, ela existe. Por quê? Porque mandracaria sempre alguém um dia quis fazer. Por exemplo, você sabe, a gente fala brincando, sabe de onde surgiu o cirurgião? Antigamente o cirurgião não era médico, não precisava ser médico. Foi decidido que cirurgião tinha que fazer medicina também, depois que perceberam que não adianta só ir lá e cortar. Sabe quem cortava as coisas antigamente? Era o barbeiro, que tirava as verrugas, que tirava não sei o quê. Então ele era um cara que tinha prática em cortar coisas sem sangrar ou coisa parecida. Então, se o cirurgião é obrigado a ser médico, por que agora se desobriga das terapias ditas alternativas que a pessoa também tenha o amparo médico, né? E aí é interessante que quando você vê essas pessoas, mesmo médicas, querendo fazer algo de novo ou querendo inovar, a impressão que dá é que eles estão querendo descobrir uma espécie de ovo de Colombo, sabe? Do tipo, vocês conhecem a história do ovo de Colombo, né? Que Colombo falou, eu descobri uma maneira de deixar o ovo em pé. Aí o cara falou assim, como é que você faz o ovo para ficar em pé? Aí todo mundo lá tentando, todo mundo fazendo, equilibrando, segurando, colocou um salzinho para ver se fica na mesa. Colombo, a gente desiste. Como é que você faz? É simples. Pau! Mas assim eu também faria, então por que você não fez antes? Né? Por que você não pensou nisso antes? Então, as pessoas adoram descobrir um ovinho de Colombo, né? Para depois comercializar como se tivesse alguma coisa nova. Não que não existam pesquisas, que não existam gente realmente fazendo coisas sérias, mas tem que se tomar cuidado com isso, com a questão de se promover
com a ideia de saídas rápidas e fáceis, com estudos pseudocientíficos que mais mostram uma estatística tendenciosa para fins de vender felicidade, né? Então, existe sim, eu acho que é um risco você se aventurar a fazer coisas num objeto de estudo que até hoje ninguém entendeu muito bem como é que funciona, que é o cérebro, e que existe algo além dele, que é o espírito, que se usa do cérebro enquanto ele funcionar direito. Transtorná-lo propositadamente para fins terapêuticos talvez não seja uma boa ideia, né? Eu acho que eu respondi para o Kleber, aqui de São Paulo. E também tem um outro rapaz aqui, o Márcio Morato, de Franco da Rocha, aqui do estado de São Paulo. Ele diz assim: boa tarde, doutor João, tudo bem? Essas pessoas que apresentam distúrbios graves de psique, estaria isso previamente acordado na espiritualidade? Ou simplesmente se desenvolve por esse mundo doente que presenciamos? Não quero ser existencialista, mas nesse mundo em que vivemos, a classificação de normalidade pode ser bem ampla. Obrigado desde já. Sim, eu acho que existe uma programação para que você, desde a programação do tipo assim, você vai nascer doente, até uma programação, cuidado com o que você faz, que você pode ficar doente, e outra, olha, se você fizer alguma coisa, a doença vai aparecer com uma maneira de te deter daquele caminho que você sempre quis fazer e não é mais para fazer. Eu acho que no mundo de Deus não existe determinismos. Se fosse tudo determinado, nós seríamos mero fantoches cumprindo papéis previamente estabelecidos. Não, a gente pode decidir, a gente pode mudar. Até aquelas historinhas clássicas que a gente vê no meio espírita, que o fala assim, você tinha que reencarnar para perder um braço. Como você foi bonzinho, vai perder só o dedinho. É mais ou menos assim também em relação à questão do transtorno mental. Ou seja, a existência pode fazer com que você se transforme. Não só você fique doente, mas também você se cure. Ou seja, não tem como você negar que as forças biológicas, psicológicas, sociais, espirituais, a fenomenologia espírita, possa estar tendo um efeito em mim, me levando ou para o adoecimento ou para a saúde. Vai depender dos instrumentos, das instruções que eu tenho e dos instrutores que eu recebo. Por isso que o mais conhecedor ajuda o menos conhecedor, que o mais evoluído ampara o menos evoluído, a fim de que, com as orientações corretas, a pessoa tenha a liberdade de escolher. E aí eu falo uma coisa interessante, falando do existencialismo, como o Márcio comentou para a gente. Quando a gente fala do livre-arbítrio, né, eu sempre pergunto para as pessoas, você escolheu fazer isso? Sim, escolhi fazer isso. De quais alternativas você escolheu? Dessa e dessa eu escolhi essa. Eram todas? Você estava de posse de todas as alternativas? A pessoa, eu não sei. Então, talvez você só consiga escolher dentro do seu nível de consciência espiritual, porque tem outros. Se eu tivesse esse nível, eu fazia outras escolhas, mas aqui é o que me é possível. E muitas vezes é a doença que é possível. Depois vem a saúde, depois vem a plenitude. Então, realmente, nós somos frutos do vai e vem de experiências que nós temos com os outros. Portanto, o fenômeno, o sistema biopsicossocial, espiritual e espírita pode contribuir para o adoecimento, assim como ele pode contribuir para o crescimento e a saúde. Então, fica aquela pergunta, né? Então, nós não somos livres? Sim, nós somos livres para escolher os meios, mas não somos livres para escolher os fins. Porque todos nós vamos para Deus, mesmo que eu não saiba que Ele existe ou eu negue. Mas a maneira como eu vou chegar nele, eu posso escolher. Mas aonde eu vou chegar, eu não tenho escolha, ok? É Deus, é o amor, é o cosmos. Nós temos só um minuto, né? Então, só para comentar, vamos colocar só aquela tabelinha, nós vamos continuar estudando. Nós estudamos só a primeira linha da tabelinha, tá vendo? Em cada coluna nós falamos o que é ser normal, normal, o que é um paranormal, normal, o que é um fenômeno mediúnico normal, quer dizer, o que mais acontece por aí, o que é um problema psiquiátrico normal, que é o que mais acontece por aí, e o que é um problema neurológico normal, que é o que mais acontece por aí. Percebendo que, da direita para a esquerda, aumenta a gravidade do fenômeno. Não sei se é a gravidade, mas a intensidade do fenômeno, porque o fenômeno pode não ser uma doença, mas a intensidade do fenômeno, ok? E nós vamos continuar estudando isso semana que vem e talvez algumas semanas por aí. Nós agradecemos a sua audiência.
e que possamos estar a semana que vem com mais um programa novamente na TV. Até lá!